Pessoal, tudo bem? Fique com o resumo do próximo capítulo de Minha Fortuna é Te Amar. Mas antes, por gentileza, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Dona Margot tenta convencer João a desistir de seu casamento com Olga. Ela também pede a Zezé que se forme. Cláudio diz a Mário que se ele estiver realmente apaixonado por Natália, não deve se preocupar com Adriano, mas sim com o gorila do Vicente. Mário diz que às vezes acredita que a situação com Adriano fez com que Natália aceitasse que aquele tipo de homem se aproximasse dela. Valentina entra correndo na pensão e diz a Sol, diante de João e Zezé, que aquele homem está ali fora. Sol e os irmãos de Vicente vão até lá e Félix pergunta de Valentina Cruz. Eles dizem que não conhecem nenhuma Valentina. Mário diz a Gustavo que Cláudio deve seguir pressionando para que Constanza acredite que ele quer metade de seus bens. Cláudio conta para Teresa que Adriano está no país, preso. Sol diz a Valentina que aquele homem mostrou uma foto dela de quando trabalhava no bordel. Valentina fica desesperada e diz que vai embora. Zezé fica muito abalado pela condição de sua avó e Regina lhe abraça, apoiando-o. Mário chega na casa de Vicente e diante dele diz a Natália que precisa falar com ela. Valentina diz a Sol que eles não lhe entendem e que se denunciar Félix, ele vai ficar preso alguns meses e quando sair da prisão vai cobrar muito pior dela. Sol diz que são agente dela e que vão correr todos os riscos para defendê-la. Valentina aceita continuar na pensão. A sós, Mário diz a Natália que está sabendo que ela e Vicente passaram a noite juntos no Vale de Bravo. Natália confirma, diz que o carro sofreu uma pane e Vicente fez o favor de ajudá-la. Mário, revoltado, diz que ela cometeu um grave erro ao passar a noite com aquele homem. Vicente conta a Dona Margot que Benjamin fez um desenho dele e de Natália dentro de um coração. Dona Margot fica emocionada. Diz que isso quer dizer que Benjamin apoia os dois e que chegou o momento de Vicente refazer sua vida. Vicente confidencia à avó que ele e Natália se beijaram em Vale de Bravo. Natália diz a Mário que lhe parece absurdo ele acreditar nas fofocas que ouviu sobre ela. Mário diz que lhe fala como amigo e que seu comportamento poderá dar o que falar para gente como essa. Natália diz a Mário que não deve explicações para ele sobre seus atos. E o que diz às pessoas não lhe afeta e não lhe importa. Mário diz que Vicente talvez esteja pensando que tenha mais chance com ela. Ele confessa que lhe ama e que quer ela para ele. Natália diz a Mário que não sabe como fazer para ele entender que não é um troféu e nenhum objeto que ele pode reclamar como se fosse sua propriedade. Mário diz que não é sua intenção e Natália ressalta que não vai permitir que ele lhe reclame algo como se fosse seu marido. Ela diz que não sente o mesmo por ele. Mário pergunta então o que ela sente por Vicente, mas Natália nega a conversar sobre seus sentimentos com ele. Mário se desculpa e diz que só queria protegê-la. Natália diz que não pediu nada para ele e não precisa que lhe cuide. Sol diz a Olga que se alguém perguntar de Valentina, é para ela negar que a conhece. Andréia convence Regina a voltar a morar com Natália. Regina fica surpresa ao saber que Andréia foi na prisão ver Adriano. Cláudio visita Constanza para tentar chegar a um acordo com ela, mas Constanza está disposta a levar o caso para os tribunais. Sol diz a Gustavo que quer a bênção de ter um filho dele. Gustavo fica tenso. Regina não quer saber nada de Adriano, enquanto Andréia já está iludida com o papai bandido. Andréia diz à irmã que o pai delas segue amando sua mãe e que devem juntas convencê-la a perdoá-lo. Regina dá um fecho na irmã e diz: se o Omar voltasse arrependido, depois de ter beijado outra mulher, te abandonado, você o perdoaria? Andréia responde que nunca. Em Londres, Omar está bebendo em um bar e Verônica chega ali. Cláudio diz a Gustavo que Constanza não quer chegar a nenhum acordo e que deverão resolver o caso nos tribunais. Natália diz a Vicente que o erro deles está se transformando em um pesadelo, devido às fofocas no bairro. Ela diz que o melhor é eles se manterem afastados e que não quer mais escândalos em sua vida. Vicente fica triste e Natália se retira. Omar diz a Verônica que acreditava que ela estava se escondendo da polícia. Verônica diz que o culpado já está preso e que diante da lei ela é inocente. Omar diz que todos sabem que ela foi cúmplice de Adriano.
Verônica descobre que Omar cometeu algum crime e quer saber o que ele fez. Omar responde: nada que o poder do meu pai não pôde apagar. Natália não para de pensar em Vicente e ele nela. No dia seguinte, Omar acorda em seu apartamento em Londres e Verônica está ali. Verônica diz a ele que estava muito bêbado e que Salma jamais lhe perdoaria se deixasse seu chuchu em um bar. Natália volta a visitar Adriano na cadeia para recriminá-lo por dizer a Andréia que se ela quisesse, ele lhe daria uma autorização para se livrar de seu bebê. Adriano tenta dar explicações, mas Natália é firme com ele. Natália briga com o marido por ter vendido uma casa, falsificando sua assinatura. Adriano diz que teve que fazer assim para impedir que a propriedade fosse embargada, mas que ela poderia ficar com a casa, já que não tinha as escrituras. Natália diz que não é igual a ele e jamais tiraria uma família de sua casa. Adriano, nojento, diz que ela tem uma alma muito nobre e isso é o que mais gosta nela. Natália diz que não está ali para falar de seu amor e de seu falso arrependimento, e sim para esclarecer algumas coisas com ele. Ela conta que Verônica ligou para ela. Verônica diz a Omar que na noite anterior ele lhe disse que também merecia estar preso e questiona novamente o motivo. Omar diz que não quer falar sobre isso. Verônica diz que enquanto ele dormia, ela e Elias tiveram uma longa conversa. Já sabe o que ele fez e só queria escutar sua versão. Natália diz a Adriano que Verônica sabe da gravidez da Andréia e que ela estava no Vale de Bravo e exige saber como ela sabe de tanto. Adriano diz que cometeu o erro de se envolver com Verônica, mas nunca teve importância nenhuma para ele. Ele diz que Verônica cometeu a fraude por suas costas e o mantinha ameaçado. Natália diz que não acredita em nada do que ele diz. Hipócrita, Adriano diz que prefere a cadeia e estar próximo dela e de suas filhas. Natália diz que Mário viu ele e Verônica aos beijos no aeroporto e questiona se isso também Verônica o obrigou. Adriano, ceboso, fica com a cara no chão e diz que Verônica é o próprio diabo. Por ordens de Vicente, João Gabriel começa a derrubar o muro. Regina chega ali e diz que ele poderia derrubar o muro outro dia. Chateado, João diz que está fazendo aquilo por grana, porque quer se casar logo com Olga. Regina critica a Olga e João diz que pelo menos ela tem mais decência que Natália. João Gabriel diz que todo o bairro já sabe que a senhora Natália e Vicente são amantes. Regina enfrenta João e ele diz que seu irmão foi de romance com a mãe dela para o Vale de Bravo. João Gabriel diz que Vicente foi revisar a suspensão do carro e acabou se divertindo com Natália. Furiosa, Regina dá uma bofetada nele.